Ficar numa academia feito aqueles caras em Torre de Marfim é chato. O artista é agente do seu tempo. Ele vivencia os impulsos da sociedade. Ele tem que pensar como a sociedade está pensando. Ele tem que refletir sobre isso, questionar, provocar. O artista não pode ficar preso a regras antigas. Foi exatamente esse o pensamento dos artistas modernos na Europa e principalmente, óbvio, quando chegou no Brasil, foi o pensamento dos artistas tupiniquim. Os artistas da Semana de Arte Moderna eram, na sua grande maioria, elitistas. Puderam ir para a Europa estudar as vanguardas que estavam acontecendo lá, fauvismo, cubismo, futurismo, e trouxeram isso para o Brasil. Só que eles eram patriotas, patriotas de verdade, não como um certo presidente aí que tá com a bandeira dos Estados Unidos enfiado, vocês sabem onde. Eles queriam pegar esses conceitos novos e ver o mundo, de produzir arte e cultura e fazer algo nacional, algo voltado ao povo brasileiro. Não adianta você ir lá fazer um mural da Guernica, do Picasso, sendo que a gente não vivenciou uma coisa daquela. A gente tem que trazer as cores, a energia, o trópico que está no nosso sangue para nossas expressões culturais e artísticas. Afinal, a arte reflete um sentimento. Não faz sentido você refletir um sentimento europeu. Bom, para esse tipo de maluco sempre vai existir a arte acadêmica, o academicismo, essas coisas congeladas no tempo de mais de 500 anos que não renova, para as pessoas que sabem como interpretar o mundo e qual é o papel da arte provocativa, questionadora, crítica. Bom, aqui vai a arte moderna brasileira. A Semana de Arte Moderna foi um movimento que englobou várias áreas de arte, pois ela foi encabeçada por um poeta, Oswald de Andrade, pelo seu irmão Mário de Andrade. Tivemos na parte das artes visuais, plástica, Lazar Segal, Anita Mafaldi. Tivemos nas partes sonoras, Vila Lobo, que com certeza você conhece quando ouviu Trenzinho Caipira. Se você não sabe quem é, não perca tempo, pesquise depois. Aliás, eu vou deixar os links aqui na descrição da obra de cada um desses artistas citados. Falei! Mas de fato ainda não expliquei direito o que foi a Semana de Arte Moderna. Até porque está muito óbvio, não é? Analise o nome, Semana de Arte Moderna. Ora, é uma semana de arte moderna. Cada dia é dedicado a um tipo específico de arte, lembrando que elas eram baseadas nas vanguardas europeias, retransformadas de acordo com a nossa cultura. Cada dia era dedicado a alguma coisa, por exemplo, um dia eram as artes plásticas, exposições de quadro, outro dia, por exemplo, as esculturas, por exemplo, de Victor Bracheret, outro dia era sobre dança, performance, até o último dia que foi sobre a apresentação de música de Heitor Villa-Lobos. Aliás, esse dia da música tem um fato curioso. Heitor Villa-Lobos foi reger a orquestra vestindo uma capa de chuva e estava calçando um sapato de um lado e um chinelo do outro. O público o hostilizou pra caramba, dizendo que ele estava desrespeitando os padrões formais. Bom, ele disse que estava de chinelo porque tinha um calo no pé, que estava com o pé machucado. Mas ninguém explicou por que ele estava de capa de chuva. Claro que, como eu disse, um dos padrões, uma das ideias, das motivações da Semana de Arte Moderna era romper algumas formas, alguns procedimentos. Aí, talvez seja um exemplo ou uma coincidência. Quem financiou tudo isso? Porque essas coisas custam dinheiro. Bom, até hoje, infelizmente, a arte está com esse estigma de ser uma coisa elitizada. E não era diferente há quase 100 anos atrás, ou melhor dizendo, há 100 anos atrás, a arte era elitizada. E quem financiou isto foi as oligarquias, foi os barões do café, junto com o apoio do Estado de São Paulo e alguns políticos. E quem idealizou foi artistas que, como eu comentei, já eram pertencentes às elites. Mas aí vai uma curiosidade, apesar de ser uma coisa rebuscada, a Semana de Arte Moderna teve um propósito de chocar, de mexer com os costumes, de mexer com as pessoas entendiam de arte aqui no Brasil. Lembre-se, o Brasil ainda seguia muita coisa do parnasianismo. Lembra de parnasianismo? O Olavo de Bilac e o vaso chinês. Eu nunca vou esquecer daquele poema do vaso chinês que não quer dizer nada com nada. Parnasianismo é tipo se preocupar com a forma e não com o conteúdo. Lembre-se da explicação de artes modernas quando falei de fotografia, quando as pessoas se preocupavam, por exemplo, com a figuração e não com a representação, com o significado. É mais ou menos essa ideia.
a sociedade não estava preparada para ver a arte moderna brasileira. E um dos caras que mais criticaram, que é um dos caras mais famosos nesse caso da crítica, foi o já famoso escritor do Sítio Pica-Pau Amarelo, Monteiro Lobato. Ele já havia ficado pistola com a primeira exposição de arte moderna que o Brasil teve, que foi a exposição de Anita Mafaldi, uma exposição solo. Quando chegou a Semana de Arte Moderna, que era dedicado só àquela arte que ele já tinha achado pavorosa, bom, nem preciso dizer que o cara ficou histérico. Não só ele, como o público em geral. Tanto que esse choque, essa provocação que fez a semana ser um sucesso de público, não de crítica, mas de público. Um monte de gente foi lá ver esta arte horrorosa. E aí o pessoal, como é de costume, foi perdendo interesse até o último dia. Podemos dizer que a semana foi um fracasso porque ela provocou assim como ela queria provocar, ela causou rebuliço e bom, os frutos dela é que a gente desenvolveu uma arte contemporânea enquanto desenvolvia também a nossa arte moderna. Porque as pessoas vão se acostumando com as ideias novas, depois absorvem as ideias novas e começam a aplicar no seu dia a dia sem perceber. Assim como o sistema adora pegar às vezes padrões culturais que são contra a cultura, contra o sistema e os transforma em moda, transforma ele em mercadoria, como foi a moda punk, por exemplo, só para citar algo mais contemporâneo.